Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais esse episódio do InspiraCast. O InspiraCast é um podcast feito para você, líder, gestor e pessoa que está se preparando para assumir uma posição de destaque e quer encurtar esse caminho, quer aprender algumas dicas, alguns ensinamentos que podem ajudar você nessa construção. Eu sou o Júlio Volpe, da Croma, e o InspiraCast é apresentado pela Croma. Eu estou aqui com o Shando Natsumi, uma pessoa extremamente especial que acompanha o projeto da Croma desde que a gente começou e é o nosso professor no MBA de Comunicação e Storytelling. Shando, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui. Bacana, Júlio. Obrigado pelo convite. É sempre gostoso conversar, especialmente contigo, né? É sempre uma aula de liderança, uma aula de gestão, uma inspiração mesmo. Você sabe, eu sempre te falo isso, né? Que uma das validações como professor, como alguém que atua tanto tempo no nicho de bancos, cooperativas, foi ter conhecido você, né? Devido à tua carreira, devido e aí, essa amizade gostosa que a gente fez, e o que a gente mais gosta de falar é sobre assuntos que melhoram a vida do outro, melhora a performance, sobre liderança, mas sobre pessoas, né? Que é todo o DNA da Croma. Então, assim, é sempre uma alegria estar conversando contigo e estamos aí, vamos bater esse papo legal no InspiraCast, que é um formato bacana também para a gente dividir um pouco de conhecimento, trazer um pouquinho dos cases, né, que a gente acompanha há tantos anos, dessas pessoas que querem alta performance. Nada mais, nada menos, apenas alta performance. É isso aí. E é uma construção realmente de longo prazo, né? Muitas vezes, quando a gente conversa sobre liderança, sobre resultados, sobre alta performance, algumas pessoas, e talvez você que está acompanhando a gente em uma plataforma de áudio ou de vídeo, pode ter essa imaginação, né? Essa ideia de que é algo que você construa muito rápido, que é só você juntar duas ou três ações que você constrói um resultado extraordinário. E não é assim. É uma construção que, de fato, é feita na linha do tempo, mas tem um caminho. E é isso que a gente está conversando aqui em todos os episódios do InspiraCast. Ô, Xando, eu vou puxar a sardinha aqui, né? Você como professor do MBA, a gente já está aí agora às vésperas de começar a turma 4. O pessoal não vê a hora de começar os encontros com os professores, e lá você discute um tema super importante. Para mim, o veículo, o canal de todo o acontecimento da liderança, que é a comunicação. A comunicação assertiva, a comunicação não violenta, a comunicação engajadora, inspiradora. E eu queria que você trouxesse aí um overview, né, da sua perspectiva. Por que que a comunicação é tão fundamental para liderar e ter resultado? É, a gente sempre fala isso, né, do pilar, assim, ele acaba sendo, se a gente for analisar a propagação da mensagem, vamos trazer aqui como metáfora um megafone ou uma caixa de som, qualquer coisa que amplifica o som, a música, né, ou a mensagem que está sendo dita. Quando a gente olha para performance, para busca de objetivos, para metas e estamos num cargo de liderança, a comunicação ela é exatamente esse papel de amplificar, de propagar, de fazer com que aquilo que está no teu modelo de gestão, naquilo que você acredita ou no objetivo que você tem que perseguir junto com o seu time, sem a propagação, sem esse som, ela não vai acontecer. Imagina que você e esse caminho ele é tão real, né, Júlio? Porque de repente você recebe a meta lá do mês ou do bimestre ou do trimestre, e aquilo como gerente ou como, enfim, como regional, seja qual cargo for, a pessoa ela olha para aquilo, ela é interno primeiro, né? Ela começa a falar: como é que eu vou entregar isso? Como é que eu vou vender tanto de seguro? Como é que eu vou abrir tantas contas? Como é que, enfim, ou como é que eu vou fazer o meu time fazer isso? E aí o veículo, como você bem disse, é a forma de se comunicar, senão vai morrer com você. E aí, eu sempre falo, né, Júlio, quando você assume um cargo de liderança, até então a tua alta performance individual, de fato, te trouxe, conhecimento e reconhecimento, deu um holofote em você, alguém olhou e falou: "Ó, acho que ele pode ser promovido, acho que ela pode ser promovida, porque chegou o momento". Até ali
a comunicação te ajudou a vender, te ajudou a tal, mas era muito dependente de você, né. A tua melhoria em comunicação, tua melhoria em persuasão, ela sempre trouxe benefícios que estava sob o seu controle. A partir do momento que eu tenho um time para liderar, eu começo a ter que ter uma comunicação que convença as pessoas, que explique o que aquelas pessoas estão fazendo ou como elas podem engajar e o porquê que elas devem engajar, que é outro desafio gigantesco, né. Então a comunicação e a hora que a gente fala de mover pessoas, como é que a gente vai mover alguém se a gente não se comunica bem? E é interessante porque para alguns, né, Júlio, que tem um perfil mais extrovertido, que é mais fácil, mas você, assim, ao longo desses anos todos, 10 anos, treinando essas pessoas, esses líderes do segmento bancário, eu vejo que é um desafio em tanto gigantesco para aquelas pessoas mais introvertidas, que tecnicamente são, perfeitas, mas a hora que ela tem que conversar com um grupo, ou talvez num a um, a hora que ela tem que ela não tem esse costume, porque o introvertido tá tudo muito dentro da cabeça dele, né, as vozes, é ele com ele mesmo, ele tem a coisa do e cada vez mais é um desafio, mas também não quer dizer que o extrovertido sem treino, sem aprimoramento, sem conhecimento, ele só porque ele gosta de falar, não quer dizer que ele fale, ou que ele engaje, ou que ele inspire pessoas, né. Então a Nossa, comunicação é essa metáfora, né. Se não tiver a propagação, não vai acontecer gestão nem liderança. legal. É interessante essa ponderação que você fez até com a questão da introversão e da extroversão. Eu sei que você trabalha isso com os alunos na disciplina de comunicação e Sim, storytelling do nosso MBA, mas é bacana trazer esse ponto aqui para quem está nos ouvindo ou assistindo, porque, de fato, todo mundo tem um ponto a desenvolver, né, no uhum, aspecto da comunicação. Quem é mais introvertido talvez vai focar na forma. Quem é mais extrovertido vai focar no conteúdo. Mas o dever exato, de casa tem para todo mundo, né? Acho que é importante dizer isso. Porque aí não é uma questão de competir ou de quem é melhor. É uma questão de entender a sua característica e o seu ponto forte e trabalhar nesse ponto forte para fazer a diferença no jogo, né? Eu vejo isso de uma maneira muito clara na minha experiência de gestão. Você falou coisas que eu vivi bastante, né? Eu tenho, obviamente, uma habilidade já treinada depois de 25 anos de carreira, de poder falar com pequenas equipes, 3, 4 pessoas, hum, e falar com 50.000 pessoas ao mesmo tempo, mas eu percebo que todas as vezes, me reconhecendo aqui, de certa forma, muito extrovertido, né? Dizer um pouco, mas é muito extrovertido, né? Todas as vezes que eu tinha que fazer uma comunicação estratégica para o meu grupo, eu me preocupava muito em preparar o conteúdo, para eu não ser sabotado pela própria energia da extroversão, para eu não ser perfeito, colocado em xeque pela agilidade mental, perfeito, né? E eu cuidava de ter clareza, né? É uma coisa que eu sempre falo, eu também, de certa forma, converso sobre comunicação nas mentorias de liderança aqui da Croma, e eu falo muito para os mentorados: olha, tem duas coisas que são extremamente importantes na comunicação. A comunicação ela precisa ser consciente e intencional. Né? Você precisa saber o que você está comunicando, você precisa saber o que você quer comunicar. Qual é a mensagem que você quer que o grupo capture? Esse é o ponto número um. O segundo ponto para mim é como é que o grupo costuma capturar as mensagens? Porque você também, muitas vezes, na condição de líder, de gestor, tem que saber adaptar o conteúdo ou adaptar a forma da sua mensagem para o seu público, né? Não adianta você querer imaginar que todo mundo vai entender uma mensagem exatamente do jeito que você entendeu ou exatamente do jeito que você disse, porque as pessoas têm seus mindsets, as pessoas têm suas histórias, e você, enquanto líder, precisa estar atento para isso, né? E bacana essa complementação, justamente com a questão do perfil, de certa forma, aí, comportamental, né? Que a gente discute tanto e que faz sentido, de fato, quando o assunto é comunicação.
Talvez, Xando, eu perguntasse para você agora, como é que você vê o desafio, né? Você falou aí de quem está assumindo, né, uma posição, por exemplo, de gestão ou de liderança, né? E vai se encarar pela primeira vez tendo que levar uma mensagem, tendo que se comportar nesse papel de garantir a compreensão de uma mensagem, porque dela depende o objetivo. E aí eu ia perguntar para você, como que você entende assim, qual que é o primeiro passo, como que é como vencer esse momento, essa certa angústia, esse certo medo, talvez, que essas pessoas costumam ter. Eu me lembro no começo eu tinha. Ô, Júlia, é bem legal isso, porque assim, é fato, e no histórico todo que a gente passou, com a pessoa assumir a primeira agência, né? A boa parte do background meu é gerente geral, o cara assumiu a primeira agência ali, e aí a primeira surpresa que todo mundo já tem, achando que alguém vai preparar, que vai para algum lugar e vai ficar sendo preparado, e fato, e não sei o quê, e não é, né? A coisa acontece muito rápido, a hora que eles até descrevem, a hora que eu vi já estava sentado na cadeira de gerente geral. Eu falei, e aí, né? Como é que você, por onde começa? O que que faz? E eu sempre falo assim, a primeira mentalidade, a mais importante e que atinge a gente não só nas hard skills, nas nossas capacidades, mas no jeito de lidar com pessoas, porque a partir dali o ser humano é o centro, porque assim, tudo vai ser para ele, porque se não atingir, não vai acontecer. Então, assim, a primeira chavinha que eu falo para eles é assim, ó, o gerente ou alguém de cargo de liderança precisa entender que a partir daquele momento, o sucesso dele passa a depender das pessoas, do outro principalmente, porque ele vai ser avaliado pela gestão que ele faz, pelo jeito que ele lidera e não só como ele era antes, né? Que é só eu atingir a meta, tá feito. Não, agora a avaliação dele é você, de certa forma, passa a depender se aquele colaborador, se aquele funcionário vai ou não fazer o que você pediu para ele. E aí, nesse Perfeito. momento, entra a insegurança, nesse momento entra o jeito de se comunicar. Nesse momento, igual você estava falando, né, Júlio, gostei muito desse ponto, né, de o que falar, né, ter a exatidão daquilo que você quer deixar para o grupo. Tem um professor de direito um chinês em Harvard, que ele fala assim, da teoria do 1%. Eu até trago isso nas aulas, né? Que eu gosto muito. Que o que é 1%? É aquilo que a pessoa chega e consegue transmitir para o outro. Assistir um filme, qual é 1% do filme? É o que você vai falar. Ler um livro, qual é 1% do livro? Você chegou de um evento, de um congresso, qual é 1%? Chegou de uma aula, qual é 1%? Então, assim, eu gosto muito disso, porque, inclusive, esse professor fala assim, Júlio, ele fala assim, ó, os meus alunos, principalmente em direito, eles se perdem nos detalhes. E esse é um risco do extrovertido. Ele quer. Ele fala, é igual você falou assim, perfeito. Acho fantástico ter essa consciência, né? De que. Porque há uma diferença entre você falar bem, gostar de falar, e de você ser efetivo e objetivo, Perfeito, perfeito. Tem né? muita gente que me procura, já desculpa te interromper, mas Não, só para fica à vontade. complementar nesse ponto, Bate-papo, vamos lá. eu volto contigo já. Tem muita gente que me procura quando eu converso sobre comunicação nas mentorias e fala assim: olha, então você acha que eu deveria fazer um curso de oratória, né? E nada, imagina, por favor, né, nada contra um curso de oratória, mas eu costumo dizer, se isso for importante para que as pessoas compreendam aquilo que você quer transmitir. Porque o seu objetivo enquanto líder é transmitir uma mensagem para que os outros compreendam. Quando você fala que o Adorei isso. centro são as pessoas, né, eu costumo dizer, o centro da comunicação é quem escuta, não é quem fala. Às vezes a gente vai Perfeito. lá naquela liturgia do cargo, né? Quer entregar um discurso perfeito, quer entregar uma série de comparações, de elementos, né, de comunicação muito rebuscados, e a gente está falando para um grupo de pessoas que não tem esse paradigma, que não tem essa perspectiva, e que vai olhar para aquilo e vai falar assim, tá, mas o que você está querendo dizer? Troque miúdos, né? E eu sempre falo isso nas minhas mentorias, falo, olha, se o objetivo teu, por meio de um curso de oratória, de
persuasão, de técnicas de qualquer coisa, for conseguir fazer com que as pessoas te compreendam, porque esse é o gap, essa é a necessidade, faça. Agora, se for por qualquer outro motivo, avalie, avalie. Porque talvez não seja necessário, não seja o que você precisa fazer. Talvez o investimento que você precisa fazer é justamente esse. É buscar entender como que eu me faço melhor compreendido por quem me escuta, principalmente por quem eu lidero, no caso aqui da nossa temática, né? Mas segue lá, Xanda, desculpa. Não, e assim, é exatamente isso, eu adorei essa questão, porque isso assim, eu fiquei pensando quando você falou, veio na hora, assim, na minha cabeça, pensando assim: "Bom, você vai falar melhor e continuar falando errado, porque o conteúdo tá errado", entendeu? Você vai empossar a tua voz, você vai saber melhorar a sua respiração, mas você continua não convertendo, não atraindo, não sendo interessante, é só um negócio oco, né? Então as pessoas acham que só que faz parte. Eu acho que, Júlio, eu gosto, a gente tem 2 exemplos aqui mesmo, eu e você. Você é extrovertido e eu sou introvertido. Eu falo que tudo é treinável, tudo hoje é vídeo, aulas, palestra, tudo, mas foi treinado, porque a minha característica é introvertida. Eu brinco dizendo assim, Júlio, que você me vê com a minha família, com os meus pais, eu sou aquele japonês quieto que vai falar pouco e vou falar pouco, entendeu? Porque a minha natureza é introvertido. Mas você vai sendo treinado, você e ao mesmo tempo é a coisa de você tomar posse. Eu acho que acontece muito com o cargo de liderança. A pessoa assume, ela não vira aquela chavinha que ela precisa do outro, e ao mesmo tempo ela não toma posse também do cargo, toma posse da autoridade que ela tem que construir, obviamente, de uma forma humana, de uma forma inspiradora, mas ela tem que saber que ali ela é o farol, ela, né? Eu gosto muito da frase que é assim, né? Se o líder senta, o time deita, né? Então, por quê? Porque é o posicionamento do líder. Então, a comunicação, ela vai trazendo um pouquinho de quem o líder é e também, ao mesmo tempo, ela vai ditando o ritmo e as questões que eles querem implementar. Eu vi Uhum, muita gente que não consegue, porque imagina um técnico de futebol que assume um time novo, ele chega e fala: "Ó, o meu estilo de jogo é esse, eu gosto que faz assim, eu tenho mais uma característica de atacar, não, eu tenho uma característica mais defensiva". Ele fala com o time o jeito que ele quer, e isso é comunicação, né? Eu uhum, assumo ali o meu departamento, a minha agência, a minha regional, e eu preciso trazer para o time quem eu sou num primeiro momento. E a comunicação é o que vai determinar isso, desde a dosagem, se ela é violenta ou não, até a objetividade dessa comunicação. Uma coisa que a gente traz na temática, na pós, na MBA, é o seguinte: hoje, né, Júlio, igual quando você tá no comecinho, você diz: "Pô, 25 anos de carreira, caramba, quanta coisa mudou em 25 anos". E aí eu já faço uma pergunta para quem está aqui nos assistindo: será que há 25 anos atrás, será que há 30 anos, a gente tinha uma necessidade tão grande de capacidade de síntese? Hoje tem. Hoje a gente está aqui, ninguém quer escutar mais áudio de WhatsApp mais de 1 minuto. A pessoa vai escutar depois, ela vai tirar um tempo para isso. Hoje são tantas vozes, tantos acessos que a gente não espera. Hoje, ligar para alguém virou algo muito específico. Então, tudo mudou. E aí uma das uhum, coisas que a gente bate em cima também é capacidade de síntese, que não é uhum, só um modelo de reunião que vem desde o Japão, que você tem reuniões em pé para não demorar, até o Jeff Bezos que não permite PowerPoint nas apresentações dele, ele quer uma pauta e que para as reuniões serem mais breves. Tem tantos modelos que a gente acaba tendo acesso, mas o principal é capacidade de síntese. Hoje uhum. o chefe, o gerente, o líder ali do departamento, seja qual cargo for de liderança, se não tiver capacidade de síntese, é muito mais Essa, difícil. e essa capacidade de síntese que você traz é um ponto interessante porque ela é um elemento para que você conquiste a atenção do outro. Porque, no fundo, Perfeito. o ponto é.
Quando você está se comunicando com seus liderados, querendo transmitir um objetivo, uma orientação, buscar um engajamento, enfim, qual seja o seu propósito ali, no fundo você está tentando competir, entre aspas, com todos os outros barulhos que estão acontecendo no entorno, né? Com Perfeito. todas as outras notificações, com todas as outras conversas, com todos os outros sons. E aí eu me lembro de uma mensagem que para mim ela é muito relevante, que é, assim, poucas são as pessoas que têm a habilidade de separar o som do ruído, né? E aí você, enquanto ali portador de uma mensagem que quer fazer uma comunicação estratégica, quer que as pessoas entendam aquilo que você quer dizer, você tem que procurar o jeito certo, o tempo certo, a forma certa, para você poder ser som e não ser mais um ruído naquele ambiente já tão ruidoso que é o tipo de ambiente que a gente costuma conviver, né? E isso independe, sabe, Xando, na minha trajetória, eu falo mais uma vez, independe se você está comunicando numa conversa um a um ou numa conversa, numa palestra para 500 ou para 1.000 pessoas. Você tem que ter a mesma habilidade de entender que a sua comunicação tem por objetivo sensibilizar alguém, comunicar alguém e fazer com que aquela pessoa absorva o conteúdo que você quer passar, né? Não é simplesmente um passe de mágica, como a gente aprendeu na quinta série, aquele balãozinho com emissor e receptor, né? Não, não é um passe de mágica, existe muita intencionalidade, existe muita consciência nesse sentido. Mas muito, muito, muito interessante. Esse papo. A gente já falou sobre comunicação algumas vezes em algumas lives, né, nas redes sociais, e sempre dá muito pano para manga, porque realmente é um assunto super interessante. A gente está caminhando para fechar esse bate-papo, é um bate-papo que exige da gente um poder de síntese também, Xando, para fazer um paralelo aí com a sua mensagem. E eu queria pedir para você deixar aí um recado final para quem está nos assistindo ou ouvindo sobre a importância, de novo, dessa habilidade que, como você bem disse, pode ser treinada, pode ser desenvolvida. Então, como é que os nossos aqui seguidores vão conseguir caminhar para desenvolver sua comunicação? Primeiro, entender que não importa o nível que você, ou a consciência que você tenha sobre a sua capacidade de se comunicar ou de persuadir, porque também é isso, né, convencer alguém de alguma coisa. Eu gosto muito da terminologia do Daniel Pink de vendas sem venda. A todo instante a gente está vendendo alguma coisa, uma opinião, vendendo qualquer coisa, ainda que não haja venda, mas a gente tem que convencer o outro. E aí tem que ter as 2 coisas, Júlio. A gente fala muito, né, a Chroma é muito isso, é muito humano, muito inteligência emocional, mas também é muito técnica aplicável. É porque, assim, chega uma hora que a gente e hoje cada vez mais é assim, do que adianta a teoria se eu não conseguir aplicar, né? Eu acho que, ela se torna, eu gosto da frase, né, e eu sempre trago de novo, eh o problema dos teóricos é que eles são muito teóricos, né, então, quer dizer, que hora que eu vou trazer para a prática? E comunicação é prática. Só que só que a prática sem a técnica e não tem nada melhor do que você técnica onde você consiga utilizar, técnica onde você testa amanhã, você não precisa ver: "Ah, vamos ver quando", não, amanhã, chega lá com o seu liderado, chega lá com o teu time e aplica isso para ver se melhora esse ponto de atenção que o Júlio trouxe. Atenção hoje é o ativo mais valioso do momento. Você ter atenção de alguém é algo hoje raríssimo. Então, o ativo das carreiras, dos business, de um monte de coisa, é atenção. Conseguiu atenção, provavelmente você vai conseguir os próximos objetivos. Então, para isso, a gente tem que querer desenvolver a comunicação, assim como a gente desenvolveu, tantas outras habilidades e tantos outros conhecimentos. Porém,
neste momento em que a atenção é o ativo valioso, a comunicação é a principal matéria-prima para você conseguir esse ativo e trabalhar isso de forma mais eficiente e com técnicas e com ecossistema e com lugar que você consiga de fato implementar aquilo que você aprendeu. Legal, legal. Ô, Xandor, a gente vai ter que ter uma segunda edição do InspiraCast, porque ainda tem muita coisa de Muita comunicação para coisa. a gente poder contribuir, né? A gente podia falar Sim, aqui, por exemplo, ou ter falado sobre a importância da comunicação não verbal, né? A gente poderia ter total. falado mais especificamente sobre a comunicação não violenta. A gente poderia Sim, falar mais especificamente ainda sobre a questão da persuasão, que de fato é um elemento fundamental na atuação do líder, e a storytelling, comunicação é o caminho, o storytelling, que sem dúvida nenhuma, né, os estudos em Harvard apontam que ele traz 3 vezes mais possibilidade, mais chance de a sua mensagem ser absorvida por quem te escuta, se você coloca ela dentro de uma narrativa. Então, tem muito para a gente falar, mas eu queria agradecer por esse primeiro episódio contigo aqui no InspiraCast e agradecer a você que está acompanhando a nossa trajetória para discutir um pouco a importância de tudo que faça de você um líder e um executivo, um gestor, uma gestora mais preparado para lidar e principalmente inspirado para inspirar as suas pessoas. E você que acompanhou esse episódio do InspiraCast com o professor Shando Natsumi pode ter acesso a isso e muito mais no MBA em Liderança Estratégica da Croma. Um MBA comprometido em o seu conhecimento poder ser aplicado imediatamente. Conheça mais nas nossas redes sociais e no portal da Croma na internet. Até mais.